O canal importante é esse, tem que ser transmitido pelos dois canais. Conseguimos regularizar o espaço no Google para poder continuar nossa experiência limitada, onde deveríamos ter o direito natural de ter uma experiência ilimitada. Voltamos a fazer a pergunta. A pergunta dos meus filhos, dos meninos, hoje de manhã, para o juiz dono do Ministério Público é: o senhor não conseguiu usar as leis do Estatuto ECA para regularização do sistema independente de água da família, que foi extraído, roubado, arrancado pelos delinquentes, que são os mesmos que pedem o sequestro dos nossos filhos? São os mesmos que incitam a população a praticar os crimes de racismo contra nós, ostracismo contra nós, e também incitam a justiça em trabalhar contra nós, gerando o ostracismo totalmente qualificado do estado de Santa Catarina. Meus filhos perguntam ao juiz: e não dá para usar esse Estatuto ECA? Esse Estatuto ECA não dá para ser usado para regularizar a água do papai e da mamãe? Não dá. É só para sequestro planejado. Quem são os donos do Ministério Público que assinaram esse sequestro planejado com o casal de sequestradores Elisete e Nando, através do Conselho Putelar, e a alteração do histórico do meu filho, que aos 13 anos, agora fazendo seus 16 anos, teve seu histórico alterado. Por que vocês alteraram o histórico escolar de uma criança, colocando séries que ela não fez na escola de vocês? Por que, seus canalhas malditos? Seus canalhas! Para justificar a pandemia, vocês são canalhas. E o Ministério Público é canalha, conivente com os canalhas do Conselho Tutelar e da Prefeitura, fazendo a corrupção institucional explícita. Vocês são coniventes com isso. Por isso ficam denunciando a família por causa de posicionamento de cachorro. Tô pejorativa hoje? Ô dono do Ministério Público, eu não tô só pejorativa, eu tô praticamente sem voz para demonstrar a criminologia concentrada no Ministério Público. Durante aquele abuso da lei, usurpação da justiça que eu li ontem, não é ainda o que escreveu os canalhas do Ministério Público. Isso aqui é apenas hoje perguntas ao juiz, e eu nem li o atentado ao pudor, atentado à família, que foi o trabalho desse Ministério Público. Quem é o dono? Quem é o dono? Sempre tem um juiz que assina. Ninguém manda nada de lá que venha do porão do poço e sem assinatura, senhores. Quem é o dono do Ministério Público que assinou aquela basura, aquele lixo de papéis? Será denunciado hoje. Hoje, durante o dia, seguirão as denúncias. É apenas a introdução de perguntas ao juiz. Por que alteraram o histórico escolar do meu filho? O histórico escolar que vocês fabricam na prefeitura municipal, que não condiz com o que ele tem estudado, não condiz com a revisão escolar feita pela família e não condiz com ele ter presença de 90%, acima de 90%, numa coisa que ele nunca frequentou. Seus mentirosos! Seus mentirosos! Professoras canalhas, professoras mentirosas assinando o baixo-assinado ostracista da canalha Elisete, sob forte pressão de algo que ela e o macho tóxico construíram para esconder a sua tendência maléfica em possuições de criancinhas.
Pé no freio, só na lenda. Pé no freio, só na lenda, senhores juízes. Pé no freio, só na lenda. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. BO da Elisete contra as crianças no dia 18/8/2023, se aproveitando da visita do Conselho Tutelar, do relatório que foi fornecido para ela e da extração, logo, da família, para a juíza nos conhecer. Imagina que a juíza quis nos conhecer pessoalmente, não virtualmente, para garantir a solidez do que estaria sendo avaliado. Juíza Mônica nos conheceu pessoalmente. Vejam bem, senhores, eu conheço as regras, eu conheço os donos do Ministério Público, eu conheço a falta de moral e ética de vocês. Pelos seus feitos, a voz vai embora. Eu vou ficar por mímica aqui. Pelos seus feitos, pelos seus escritos, pelos seus delitos, pelos seus feitos, eu conheço a moral deficiente de ordem, deficiente de leis, deficiente de justiça que vocês têm impregnado contra a nossa família e não contra os bandidos. Lembrando que Senhora Fortes, do posicionamento de cachorro, é uma delinquente que grita aos quatro ventos na presença de testemunhas que os meus filhos, eu sou uma vadia de concórdia, atropelam os meus filhos da trilha para dentro de casa, fazem conluio político para defender os roubos de Senhora Fortes e sua filha, junto ao roubo sendo extraído de volta da casa delas. Para onde? Para os donos, na frente das criancinhas. E isso não tem relevância para o ministério dos donos do Ministério Público, que não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento do que rola na comunidade, não tem autonomia em resultados e muito menos nas leis que escreve. Senhores, eu tenho falado de neolibertinagem. Neolibertinagem. Através da libertinagem jurídica, através da libertinagem de um juiz, daquele juiz que comanda o Ministério Público e também comanda as audiências conciliatórias, que já é uma fraude do sistema, usar a neolibertinagem através da libertinagem, tentar a morte da família através da destruição da família, da interferência do Ministério Tutelar, Ministério da Putela contra a criança e não a favor da criança. Vocês têm que entender que vocês estão usando uma parte da lei estúpida que vocês mesmos escreveram e não estão usando toda a lei no conjunto do próprio Estatuto ECA, o qual eu li. E nós não estamos aqui para, de um lado, a família pelear pelos próprios filhos e, outro lado, Ministério Público, Estado maldito, professores, baixo-assinado, Conselho Tutelar e toda a força do Estado combatente à família. Isso é perseguição política? Isso é ostracismo judicial? Isso é criminologia concentrada dentro do Ministério Público, porque, de alguma maneira, esta mulher e mãe de família atingiu os pontos. Eu atingi os pontos da corrupção de vocês, da ilegalidade tóxica. Quando vocês fizeram o que fizeram naqueles anos, eu coloquei nome de promotores e juízes corruptos de outra jurisdição e de outras épocas. E vou continuar calando a todos vocês. Calando a todos vocês com a verdade. Doutora Verdade. Doutora Verdade se impõe. Se impõe contra a ilegalidade tóxica, contra a injustiça, contra todas essas mazelas criadas pelo Estado para destruir a família catarinense, para destruir um Estado eficiente, para destruir quem produz
e cocechar, transformando cada vez mais a população inútil. Quando nós realmente precisávamos das ajudas, elas não existiam para nós. Só para os amigos do rei, só para os amigos do dono do Ministério Público do momento. Então agora, senhores, família Arquitetos não quer ajudas, família Arquitetos não quer CRAS, família Arquitetos não quer Conselho Tutelar e levanta o projeto Pais Conscientes, contra a coletividade tóxica, contra juízes, donos do Ministério Público e contra o Conselho Tutelar, ao ponto de pedir ao governador o fechamento do Conselho Tutelar, pedir interferência imediata do governador do estado de Santa Catarina, senhor Jorginho Melo. Cadê você? Cadê você? Pé no freio, só na lenda, meu amigo. E pedir para que o dono atual do Ministério Público de Santa Catarina, o dono atual da Vara da Infância e Juventude, Ministério Público, se manifeste imediatamente em indiciar todas as pessoas que assinaram, já está assinado, já mostrei, o tal manifesto ostracista e comunista contra esta família. Aquilo é totalmente ilegal, é totalmente inconstitucional e a vagabunda politiqueira, a tal professora aposentada, bandida, da quadrilha de sequestro contra os nossos filhos, formadas por vizinhos, que também veio armada na porta da nossa casa. Ela, as únicas intenções dela era coagir pessoas e coagir o próprio Ministério Público, para que lá em cima, na ponta da linha onde está, ela está aqui, ó, cruzando as instituições para consumar o ato de terrorismo máximo, que é sequestro dos filhos dos pais, usando todas as leis, usando a ordem, usando a força. Senhores, pedimos a prisão dela através desse mesmo Ministério Público. Senhores, pedimos que o governador interceda imediatamente, visando que a família, como pode avaliar a própria polícia especial, as forças que nos conduziram, a própria juíza que nos conheceu, a família é presente, a família é maravilhosa, a família é competente, a família, mediante todos os abusos do Estado, criou oficinas de ensino, criou um mundo, uma nave. A nave que eu estava aqui, ó, tô até com a minha boina toda sujinha, eu estava ó, lá no porão do poço, no porão da nave, escrafuchando tudo, pegando todo o material para subir o nível desse discurso. Acabo de ser chamada aqui, ó, acabei de ganhar um hello, né, sabe de quem, né? Acabo de ser contactada, acabo de receber mais aqui mensagens preciosa, um beijo para você, querido, precioso é você que está aí na audiência, que está aí acompanhando os meus esforços, mesmo mediante esforços, a solitária, né? A solitária lutadora, a solitária guerreira, a solitária. Não é solidária, não. Sou solidária com as famílias que foram processadas por causa do experimento, mas sou solitária, aparentemente solitária na luta. Porque os conluios políticos do dono do Ministério Público não param. Os conluios políticos do dono do Ministério Público não param. 2018, meu filho frequentava a escola e 2019 também. 2018, a frequência dele foi 100%. Aí as professoras delinquentes tentaram derrubar essa frequência, impedindo ele de ir para passeios, ostracizando e fazendo bullying com ele, e a gente derrubou para 89 a frequência dele, porque eu mesmo decidi que daquela convivência tinha que ser diminuída, mas também tiveram os momentos que era passeios e ele, segundo elas, não podia ir, só ele que não deveria ir. Vejamos, senhores, como eu estou hoje, é a pergunta que veio.
Como eu estou hoje? Como está você hoje? Pelos vídeos se mostram os resultados. Eu estava às 6 da manhã na reunião, estou sujinho, estava lá no porão da nave, porão do poço da nave, para escrafunchar, para extrair de lá pérolas preciosas, amigo. Pérolas preciosas daquilo que tem que ser mostrado. Quem é Silvia Gimeno? Donos do Ministério Público! Quem é Dona Silvia Gimeno, que quer a identidade dela escondida? silvia.ines77@hotmail.com. Eu quero imediatamente a Polícia Civil identificando todos esses e-mails e essas pessoas que querem a sua identidade escondida por causa de estarem trabalhando, forjando um sequestro legalizado dos nossos filhos para serem extraídos dos pais legalmente sem deixar rastro. E quero saber para quem essas pessoas estão trabalhando, quem está lhes pagando. É o que eu quero saber da polícia, da investigação imediatamente. Ah, não tem investigação. Abra-se agora, dono do Ministério Público. E se não abrir, Jorginho Melo, é mais uma prova contra o teu estado maldito. De direito positivo, deplorável. Os senhores me entendem ou eu preciso um português mais explícito? Senhor governador do estado, Jorginho Melo, se não abrir investigação imediata para identificar Silvia Gimeno e todos os canalhas que fizeram denúncia contra meus filhos, denúncias mentirosas. Denúncias mentirosas no puteiro, na delegacia que só defende os bandidos, que prevaricou favorável aos bandidos, nesta casa, neste puteiro de Ministério Público, instalar um absurdo que é a possuição de guarda dos pais. Também vai o puteiro e o dono do puteiro, chamado Ministério Público, começar um trabalho decente para o fechamento do Conselho Tutelar através do juiz e dono deste puteiro. E vai atrás desse tipo de pessoa. Silvia Giotti, Vitória Fortes, senhora Nailde Maria Marques, senhora Elisete Maria Marques, senhora Ana Fortes, senhores, o espancador Célio Fortes, senhora, o sequestrador, aquele que quer mostrar as bagas todo dia para os meus filhos, tá o Nando. O Nando, ele criou um texto. O Nando que criou um textinho, ele criou um textinho. Qual o texto que Nando criou? O texto para conseguir a assinatura de otários. Otários que acreditam nele, na mentira dele. Que sequer conhece as 500 folhas arroladas pela família para colocar em xeque quem já fez tanto mal para um bebê e que o mesmo Ministério Público, por questões políticas em Santa Catarina, por questões de defender uma política externa totalitária, uma agenda que já vinha sendo fomentada naquelas épocas, preferiu abafar através da seita do direito positivista e contra a nossa família. No sentido que a grande justiça não foi feita. Depois de todos esses anos, podemos demonstrar a criança saudável, a criança sendo preparada para ser o presidente. Essa é o Shangri-La e o Dodói, que as autoridades não querem isso, né? É por isso que eu faço, porque vocês não querem, porque vocês são idiotas e vocês vão arrumar toda essa merda. E vocês vão usar as mesmas instituições que criaram a merda para limpar o cocô todo. Se isso aqui é milho aos porcos, engordem, caguem.
e vivam no seu chiqueiro, que eu só vou continuar jogando milho para vocês. Essa é a solução, jogar milho aos porcos. Eu só estou falando isso porque alguém que se sentiu no direito de neolibertinagem, de entrar no meu material sem identificar-se, veja bem, senhores, sem identificar-se, mas eu já identifiquei porque eu sei, quem está há 13 anos no Instagram sem produzir nada, usando falsidade ideológica, que também deve ser investigada, senhores, do puteiro narcocapitalista do Estado. As pessoas usam falsa identidade, entram aqui, dizem qualquer besteira, todas as besteiras, criam provas de besteira e vocês acolhem. E a família vocês não acolhem em nada, violando o Estatuto ECA Me Livre, igual fizeram com o Estatuto do Câncer do SUS no SUS Me Livre. Vocês são deploráveis. O dono do Ministério Público merece cadeira elétrica. Cada época é um dono, não dá nem para saber. Um faz mais besteira que o outro. O momento é o porão do poço. Senhores, ó, meu bonezinho tá sujinho aqui de ficar crafunchando no porão do poço. O que é o momento? Denunciar todos vocês. Porque vocês são funcionários públicos. Hoje você está de dono do Ministério Público, amanhã você está de desembargador. E isso é uma engrenagem de uma mesma bicicleta que esmaga a população. E nós vamos pará-los. Eu vou pegar todos os nomes que assinaram essa merda, todos eles, que devem ser imediatamente, todos investigados por uma equipe técnica de inteligência e de polícia civil, que não pode ser a mesma equipe que em 2020 fechou os olhos para os delitos, para o ostracismo que acontecia na casa do senhor Coca Valcir Pereira, mediante as crianças. E também ninguém teve preocupado com chamar conselho tutelar. Conselho tutelar foi chamado pela abuela, não apareceu, porque não importava as comidas das crianças tudo apodrecendo, sem luz, sem água. Não importava eu estar buscando água na Lagoa da Conceição para jogar nos cocô nos banheiros. Não importava que eu subia com 2 baldes todas aquelas escadas do ponto 16 até a casa do Coquinha. Isso não é antidireitos humanos, né? Porque aqui na ilha funciona assim. Onde vamos parar, Ministério Público? O dono do Ministério Público, seus canalhas deploráveis, desde 2020, vocês violam os direitos humanos desta família, desta mãe de família. Senhores, denunciar o que foi feito com o dinheiro de propagandas disso aqui, ó, não é nada. Mediante os fatos da família que eu posso constranger. O meu objetivo é constranger o Ministério Público e o seu dono atual e o seu dono da época, denunciando-los numa corte internacional, não apenas em Tribunal de Justiça, que já está aliado, está aqui, ó, com o CNJ, senhores, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que acoplou ao processo uma carta fajuta dos direitos humanos, porque eu li a carta em espanhol. Não adianta ler o que o Ricardo Lewandowski escreve. A Carta de Direitos Humanos deve ser lida em espanhol, senhores, dono da Justiça de Santa Catarina. Senhor juiz, dono do Ministério Público de Santa Catarina. É aquela Carta de Direitos Humanos que vale nas Américas. Nós somos americanos, Brasil é americano. Conselho Nacional de Justiça vai respeitar isso. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, TJSC, vai respeitar isso. Vai corrigir os juízes, donos desse puteiro, neolibertinagem, neocapitalista, narcocapitalista, vai corrigir todas as besteiras que fizeram contra a família, incorrigíveis,
imensuráveis e vai parar o grupo de fofocas políticas dentro das instituições. E esse mesmo dono do Ministério Público vai imediatamente, já fazer com que a legítima Carta de Direitos Humanos seja aplicada contra moradores da Costa da Lagoa, professores, funcionários públicos do Postinho, todas as pessoas que assinaram aquele manifesto em detrimento da família, coagidos por um texto que os mesmos casal de sequestradores produziram para produzir provas e meter, através do Conselho Tutelar, do Conselho Putelar, meter uma putaria, enquanto que é o casal de sequestradores que quer meter coisa nos meus filhos. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Escolher ter por opção usar o segredo de justiça do bebê, quando nem sequer eu morava na Costa da Lagoa, que vocês não têm acesso a esse tipo de informação. Usar isso agora só prova a delinquência moral, só prova a delinquência da comunidade, só prova a fofoca stalking. Fiquei sabendo através de uma aluna da Meg que tem uma loja, a mãe dela tem uma loja parecida com a do Crespo. Isso é construção de provas forjadas. Não são provas legítimas. Deve ser periciada essas pessoas. Eu considero que o dono do Ministério Público, na sua autoridade, para minimizar os danos para o Estado e para toda a sociedade, inclusive para essas pessoas que estão assinando isso, deve prender senhora Rosângela Máximos, senhora Elisete Maria Marques, senhora Nailde Maria Marques, senhora Vitória Fortes e a mãe dela. Também o pai dela e a irmã dela devem prender essa lista de pessoas que tiveram a ver com a quadrilha dos encapuzados. Devem usar o Bernardo, recluso, para contar como foi a reunião no churrasco na casa dele, quem são as pessoas que participaram e por que estavam fazendo isso, com a desculpa do celular. Mas a verdade era entrar aí, como diz a minha mãe, extermínio, linchamento. Neste momento, as perguntas das crianças para o juiz e dono do Ministério Público é por que ele não consegue usar o mesmo Estatuto ECA, o mesmo Estatuto de Santa Catarina da Criança, para ajudar eles e a família a ter melhor qualidade de vida mediante tantos ataques. É pedido de duas crianças, hoje de manhã, que tem discernimento, que tem mais cabeça boa do que essa professora maldita, essa tal de Elisete Maria Marques, essa chacrete chichete, que não para os seus atos inescrupulosos. Que ela mesma se autodenomina doutora Putelar e que vai continuar os ataques. Ela mesma diz, senhor dono do Ministério Público, que ela é amparada por vocês. Ela diz que o Ministério Público da Maconha lá na universidade é dela. E isso também é crime. Eu posso fazer um trabalho aqui em casa paralelo para ajudar as autoridades a entender o assunto. Agora, eu não posso dizer que tal juiz, tal repartição está comigo ou é minha. Eu nunca disse isso. Então, a partir do momento que alguém diz isso, também é prova que os juízes estão prevaricando, como o juiz que eu denunciei, o senhor Reni Batista Neto, prevaricou quando me condenou sem me ouvir. O fato de ele ter constituído um defensor público que não falou comigo e me acusar de não falar com ele não condiz com a realidade, porque a delegacia me ouviu no mesmo tempo dessas audiências,
a delegacia me ouviu sobre os fatos e recebeu os vídeos completos do ataque que estava sendo programado no local para me espancar. Tudo programado. Como logo fui espancada. E todas essas pessoas apoiaram o espancador. E eu pergunto para o Ministério Público: esse é seu trabalho, senhores? Defender o espancador de mulheres? É para isso que tem todas as leis de mulheres? Produzida por essa mesma corte que não cumpre o seu dever? Faltam 3 minutos, mas eu saí e voltei neste canal. Neste outro aqui a gente continuou, ficaram vídeos menores pela situação do que o Escritório da Montanha tem organizado. Eu também respeito muito. Se eles organizaram dessa maneira, é porque os vídeos têm que sair dessa maneira. Eu já vou te responder, querido, como que eu estou hoje, já vamos conversar. Eu gostaria de dizer que o amparo que eu estou tendo, legal, constitucional, natural, da verdadeira escola de juízes que foi abolida quando se instaurou a sepulteiro, neolibertinagem na justiça, é suficiente para me amparar legalmente para o trabalho maravilhoso que eu estou fazendo de denunciar as instituições, publicamente expor o nome dos donos da fraude. E ouso lhes dizer, senhores juízes do Ministério Público, que não existe outro caminho de nós restabelecer a lei, a ordem no país, se não é mostrando a fraude do Conselho Nacional de Justiça e a fraude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que permitiu, através da permissividade tóxica, que tudo isso acontecesse contra uma família catarinense. Permissividade tóxica é muito mais complexo que a sustentabilidade que o juiz, esse juiz canalha, que em 2016 fazia matéria sobre a possível sequestrar os filhos dos pais, introduzindo isso na sociedade, pouco a pouquinho, fomentando isso. Gostaria de dizer que isso faz parte do direito positivo, que é ilegal e inconstitucional, que permitiu que Conselho Tutelar tirasse de aldeias crianças originais daquelas mães. Eu também falo em nome delas. Jamais vamos permitir que a coletividade tóxica, a permissividade tóxica na lei, que é a insustentabilidade jurídica, que é onde fragmentos da lei não sustentam a lei toda, mas cochecham, abusam de pessoas, de seres humanos. Tirar um filho da mãe é um abuso contra a mãe. Permissividade tóxica é o nome do jogo. Para termos a tal sustentabilidade que esse juiz prega, mas o que ele está fazendo é insustentabilidade, entendam, senhores. Insustentabilidade é o que ele está fazendo, sobre a premissa de estar fazendo uma justiça sustentável. Cuidado com a palavra sustentável. Cuidado com as palavras que esses magistrados inventam para confundir as cartinhas que eles mandam para sua casa, que nem as cartinhas que eles mandaram para mim, e eu desmontei todas elas aqui para minha audiência, deixando como herança para os meus filhos, como desmontar um juiz. Esse é o nome é como desmontar um juiz. Não só um, quantos for necessário. Eu também gostaria de respeito. Se vocês querem respeito, vocês têm que se dar o respeito. Vocês não dão o respeito para a família, nós não daremos o respeito para você. É assim que funciona. Eu respeitei a justiça quando levei o caso do bebê até vocês, eu respeitei a investigação, eu esperei por justiça durante anos e vocês simplesmente cochecharam com a nossa cara. E agora vocês estão tendo o que chamamos de resultado,
que é desmascarar juiz, é desmascarar a promotoria, é desmascarar o dono dessa putrefata justiça, a permissividade tóxica, permitir a mãe ficar com o bebê sem sequestrá-lo, enquanto nós, continuamos uma perseguição política e agora estão forjando um sequestro legalizado. Não ousem usar a causa que vocês não terminaram, porque lá está escrito que o Sérgio tem direito, depois dos 18 anos, a mais 20 anos para efetuar a denúncia. Ou seja, o crime não prescreve. E vocês nunca vão conseguir isso que vocês estão tentando, botar o filho contra a mãe. O filho sabe qual foi a produção da mãe, o resultado da mãe. Mediante ele, vocês não vão conseguir isso. Senhores, vagabundos da justiça, mequetrefe, megeras malditas, eu ofereci uma estrutura de 500 folhas, a vagabunda ofereceu uma folhinha falando mal da mãe. Tudo que a comunistinha fez na época foi falar mal contra a mãe e contra o pai. Como se o sequestro ali daquele bebê já não estava pronto. E como diz a Denise, especialista da delegacia, mamãezinha querida, você sabe para onde eles queriam levar o seu bebê? E eu disse, eu não faço ideia. Então, levante as mãos para cima. Isso disse a especialista, a escrivã Denise. Mamãezinha, levante suas mãos para cima e simplesmente diga, Diga. E hoje, como vão explicar que a putrescina é a cadaverina da justiça, a permissividade tóxica, a insustentabilidade das leis continua assolando a vida do bebê grande? O bebê vai ser educado para ser um real presidente de verdade, potente e poderoso, sem ser bunda mole. Nós não precisamos de bunda mole, já tem bunda mole suficiente na justiça. Bunda mole é o termo, não é chulo não, é linguagem da terra. Cada vez que uma pessoa é mentirosa, cada vez que uma pessoa é fraca naquilo que ela tem que fazer, por exemplo, com a sua caneta, ela é bunda mole. É por isso que o Brasil não vai para frente. Juízes bunda mole sequestram as leis, usam leis fragmentadas, fazem a coletividade tóxica, planejam o sequestro de criança, usando a tal da família acolhedora. Isso é falácia. É mais uma coisa de juízes bunda mole. Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça apoiam isso para o desvio de criança, para o tráfico humano, para tirar as crianças do país, e tudo usando as leis. Vocês acham que aquele juiz que desviou um monte de criancinha através do próprio Ministério Público, que ele merece aplausos? Pois é isso que vocês que assinaram o Manifesto Comunista da Elisete estão assinando, para isso continuar acontecendo no Brasil. E não se façam de tolos, e não se façam de bobos, de ignorantes, porque a ignorância política simplesmente é um problema seu. Não é dever meu e nem do Estado e nem de ninguém te tirar essa ignorância. Você assinou, você foi ignorante politicamente e você se meteu nisso. E eu estou acusando o Estado de Santa Catarina de estar usando o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça, seguindo leis estúpidas, fomentando a coletividade tóxica contra a nossa família e instaurando o sequestro legalizado através desse casal de sequestradores que deve ser punido imediatamente para nunca mais invadir segredo de justiça, para nunca mais forjar a lei em favor a eles com textinho do Instagram. Textinho do Instagram. Considerar um textinho do Instagram uma prova. Um textinho
que qualquer um pode escrever contra a mãe de família, usando inclusive o segredo de justiça, que